Fala galera, bom dia. Hoje acabei de terminar meu primeiro treinamento do dia e nesse treinamento eu estava meditando acerca de um grande mestre. Assim, é o mestre que é a minha maior inspiração de vida, de força física, de força psicológica e de foco. Todas as vezes que eu paro para meditar nesse mestre, eu me inspiro em treinar mais, em me dedicar mais, e o foco cada dia se torna maior. A minha vontade de conquistar é cada vez maior, porque esse mestre, em toda a sua trajetória, ele mostra que dá para chegar lá, mas nada é fácil, tudo com esforço. E o nome desse mestre você conhece, o Brasil conhece, o mundo conhece, chama-se Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco, Yahvé, Jeová Tsabaô, enfim, aquele que teve uma missão, foi dada a ele uma missão. Primeira missão, vir na Terra e conquistar a humanidade. Foi a missão principal que ele teve. Mas para isso, ele tinha que cumprir um caminho. Ele tinha que viver uma determinada linha de raciocínio. E ele me mostra que em momento nenhum ele deixa esse objetivo fugir de suas mãos. Jesus Cristo, ele nasce em uma manjedoura, ou seja, nasce sem condição nenhuma, porque muita gente esperava que ele viesse de um palácio, que ele nascesse num lugar cheio de ouro, portanto alguns ainda não o aceitaram, não o reconhecem. Ele nasce num coxo, muita gente reclama que não nasceu no berço de ouro, que não nasceu cheio de condição. E observe que o grande mestre, o maior nome do planeta, o ser que viveu entre nós, que se tornou mais conhecido em todo o credo religioso, porque todo o credo religioso respeita esse mestre, ele conquistou o espaço dele. Olha de onde ele vem? De uma manjedoura. Nasce em uma família de camponês, que o pai era carpinteiro, a mãe era dona de casa, jovem, uma família teoricamente pobre. E quando ele está para nascer, há uma perseguição que eles têm que sair da terra deles, e ele vai nascer no meio do pasto, dentro de um coxo, sem condição nenhuma. Mas isso não fez com que ele desistisse do foco e da missão. Ele percorre o caminho, ali ele nasce e desaparece na história. Ninguém mais vê falar dele. 12 anos depois, ele aparece no templo, mostrando a sabedoria qual tinha, mostrando o seu treinamento, que ele estava treinando da forma correta. Ele aparece no templo e ele vai dar aula para os doutores, ou seja, ele vai começar a sua missão. Ou seja, tudo tem um começo. Existe o tempo do anonimato, existe o tempo de ficar na caverna, existe o tempo de ficar acolhido, e ele vive esse tempo. Esse primeiro tempo ele desaparece quando nasce, e agora aparece com 12 anos no templo, mostrando para que veio. Ele mostra que ele estava sendo treinado da forma certa, com 12 anos de idade. Ele vai fazer os doutores parar para ouvir ele e para escutar o que ele tinha para falar, para aprender com ele. Depois desse tempo, ele desaparece de novo. Quando ele vai aparecer, ele está com 30 anos, em uma festa de casamento. Agora ele começa a reta final da sua missão. Ou seja, ninguém sabe o que ele fez dentro desse período, mas com certeza ele teve um treinamento acirrado, ele teve um treinamento de foco para poder conquistar a missão. Ele estava focado na missão, ele estava focado para que veio, o que ele veio fazer, mostrar quem ele era. A história diz que ele começa a fazer a sua missão, que é ensinar pessoas, a conquistar pessoas, a fazer aquilo que ele tinha de fazer aqui na Terra. E quando ele está completando 33 anos, em uma parte
dessa guerra aí, mostra, uma parte da história conta que há um momento na vida dele que ele sofre um ataque psicológico muito forte. Há uma pressão psicológica muito forte sobre ele, que ele vai se retirar para um lugar, e quando ele se retira para esse lugar, ele está vivendo essa pressão tão forte, com uma pressão tão grande, que ele vai gotejar gotas de sangue. A história conta que ele está vivendo esse momento muito forte, intenso. A angústia na sua alma era muito forte. A dor da morte, que ele sabia que estava a vir, era muito forte. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia para que veio. E a história conta que ele vive esse processo. Ele vive esse processo psicológico, essa guerra na cabeça, dentro de si. Porque a maior guerra que um homem enfrenta não é um contra o outro. Não é contra os principados e as potestades. Não é essa a maior guerra. Você só perde uma batalha quando você perde para você mesmo. E Jesus, ele mostra que ele consegue vencer ele mesmo. Ele consegue vencer o seu eu, o seu ego, a sua própria, a si mesmo. Porque a maior batalha que um homem enfrenta é contra ele mesmo. Porque as coisas exteriores, aquilo que está te esperando do outro lado, só vai te atacar e te vencer quando você se entregar. E Jesus não se entrega em momento nenhum. Ele mostra que ele é realmente um grande mestre, um grande gladiador, um grande guerreiro, porque ele não se entrega. Ele vence essa guerra psicológica. Um tempo depois, ele vai estar em um processo de oração. Em tempo nenhum ele abre mão de viver a sua espiritualidade, em tempo nenhum ele abre mão de viver a sua vida com o Criador, vai viver o seu processo e ele está vivendo mais um processo psicológico, porque está mais perto, mais uma guerra, mais uma batalha, mais uma luta interna. E ele mostra que ele está vivendo isso porque ele diz para o pai assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele mostra que ele está preparado para viver a guerra. Porque ele diz assim, que não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Ou seja, não dá para cortar o caminho, não dá para pegar atalho. O caminho é esse aqui. E eu estou pronto, Senhor. Eu estou disposto a seguir o caminho que eu tenho que seguir para conquistar aquilo a qual vim e a viver a missão a qual me foi dada. Porque eu tenho foco na missão. A história diz que ele prossegue, é traído, é negado pelas pessoas que estavam do lado dele. As pessoas que estavam com ele, que comeram na mesa com ele, um traiu e o outro negou. Que seriam talvez as pessoas mais importantes que estavam do lado dele. E ele vai mostrar que viver esse momento, ele é diferente, porque ele mostra ser um mestre totalmente preparado para viver todos os conflitos. Sabe por quê? Ele tinha foco na missão. E ter foco na missão é fazer você conquistar aquilo que você veio buscar ou quer buscar. Ele prossegue o seu caminho depois de ser traído, negado, porque aqueles que estavam com ele, um dos que estavam com ele disse que não estaria, não era do povo. O outro vende ele, mesmo assim, ele sabendo, ele não excomunga o aluno, ele não maltrata o aluno, ele não desfaz dos alunos, em momento nenhum ele vira as costas para os seus alunos, que estavam negando ele, porque em um momento atrás, os mesmos alunos, muita gente que treinou com ele, que participou da escola dele, gritou assim, ó, crucifica-o, crucifica-o. E esse mesmo grupo que treinou com ele em um certo momento da sua caminhada, gritou assim, ó, que caia sobre nós o sangue desse inocente. Ou seja, os alunos, alguns dos que foram curados por eles, que receberam dele o carinho e o ensinamento, alguns desses estavam lá gritando que caia sobre nós. Eles estavam querendo a morte dele. E nem isso tirou ele do foco. Nem isso fez com que ele desistisse da missão. A história diz que ele prossegue vivendo todo esse processo. Agora ele vai passar por um outro processo. Quando ele é preso, ele vai viver um outro processo. Até então era só um processo de ataque psicológico, de ataque mental, de ataque espiritual. Agora vai criar um processo novo. Quando ele é preso, ele começa a viver o processo de dor física. Quem entende que Jesus era um camarada fisicamente fraco, está muito enganado.
Para viver o que ele viveu fisicamente, no seu processo de tortura, ele mostra que era um camarada muito bem preparado para viver os conflitos espirituais, psicológico e físico. Ele estava muito preparado. Esse é o grande mestre. Preparado em todos os aspectos. É um exemplo de mestre. Não desfaz dos alunos porque os alunos negaram. Não desfaz de ninguém simplesmente porque há momentos que a solidão bate. Que ele estava sozinho em muitas das vezes. Porque ele precisava às vezes de aluno para estar com ele. Ele convidava e quando ele olhava, os alunos estavam dormindo, deixando ele sozinho. Em momento nenhum ele mostra fraqueza. Ou seja, possibilidades de desistência, porque ele mostra a fraqueza humana, porque ele era ser humano. Quando ele diz, se for possível, passe de 1000 cálices. Quando ele está gotejando, gota de sangue, é um momento humano. Ele é um ser humano, como qualquer outro. Mas ele mostra a capacidade de vencer todas as fraquezas humanas. Agora ele vai viver o processo de dor física. Eles começam a espancá-lo, eles começam a bater nele. Eles começam a humilhar ele. Agora começa o ataque psicológico também pelos humanos, pelas pessoas que prenderam ele, aquela pressão sobre ele, e começa agora o processo de tortura física. Eles levam ele para um lugar com a ordem de dar nele 40 chibatadas com um chicote de 12 pontas chamado azorrague. Esse chicote, alguns estudiosos dizem que tinha ponta de osso e outros dizem que tinha um metal na ponta do chicote. Então, cada vez que ele tomava uma chicotada daquela, eram 12 cortes pelo corpo. Então, para melhorar, o que eles fizeram? A ordem era 40 chibatadas, aí vamos dar uma melhorada, menos uma. Aí você vai somar isso, dá 468 cortes por todo o seu corpo. Olha só o que ele vai ter que aguentar para poder chegar no final da missão. Ele começa a viver esse processo de tortura, de humilhação, mostrando para que veio e qual era a missão. Para que você pudesse olhar para ele e ver que independente do conflito e da pressão que a gente viva, dá para nós vencermos e concluir a missão. Ele passa esse processo, logo após eles vão colocar na cabeça dele uma coroa com espinhos. Espinhos da Índia, espinhos que tinham em média 12 centímetros cada um. Espinhos venenosos. Eles fazem aquela coroa, botam na cabeça dele e batem com a cana. Aqueles espinhos entraram no seu couro cabeludo, talvez até na sua caixa craniana, não sei. Ele está vivendo um processo físico para que ele desistisse da missão. E ele não desiste. Ele prossegue, agora vão dar para ele uma outra coisa que mostra que realmente ele era um homem muito forte fisicamente. Primeiro que, quando espeta um espinhozinho no dedo, a gente já começa a chiar. Qualquer dorzinha, se um aluno vai embora da academia, a gente já começa a ficar cheio de nhenhenhé, cheio de tititi. Aí se toma um soco na academia, dá uma faltinha de ar, dá uma dorzinha, a gente já não quer mais lutar. Observe, ele tem 468 cortes pelo corpo, uma coroa de espinho na cabeça. Para desistir, ele não desiste. Agora, para completar, para ir, o foco final da missão, dão para ele um tronco de madeira para ele poder carregar. Ele já sangrou a noite toda, ele já passou o processo de dor, já passou o processo de sangramento, o processo de ataque psicológico. Ele já fisicamente, teoricamente, deveria estar muito fraco, mas ele mostra que não estava. Deram para ele um tronco de madeira, que eu não sei o peso. Botaram no lombo dele e disseram, o final da missão é o Gólgota. Para outros, o lugar da caveira, o lugar de sacrifício. Esse processo de tortura dura mais ou menos 6 horas. Ou seja, ele passa 6 horas de sofrimento físico para poder desistir da missão. E ele não desiste. A história diz que ele prossegue com aquele tronco nas costas. Em um momento do caminho, ele mostra a fraqueza de um homem. Ele cai. E quem esperava que ele fosse desistir, ele toma um knockdown. Digamos assim, para nós que somos lutadores, ele vive um processo de toma um knockdown. Ele cai, com um tronco nas costas. Aí acharam, foi nocauteado. Para quem estava esperando dizer que ele não ia voltar para a luta, olha para ele, esperando ele ficar no chão, porque com certeza devia ter pessoas gritando, fica no chão, fica no chão, fica no chão.
Porque é assim que todo mundo quer ver a gente no chão. Às vezes a pessoa que está do nosso lado está querendo ver a gente no chão, está querendo ver a gente caído. Quantas das vezes nós vivemos esse processo? Quando a gente toma um knockdown, quando a gente cai em algum momento, o camarada espera que a gente não levante. Aí sabe o que ele faz? Se coloca de pé. Se coloca de pé. Mas só que ele vive lá atrás um processo de oração muito grande, ele vive um processo de fé muito grande. E ali no meio pegaram um camarada para ajudar ele a ter